Maria acordou com o som do telefone tocando insistentemente na mesa de cabeceira. Era cedo demais, o sol mal havia despontado sobre as colinas de Lisboa, mas a voz do outro lado da linha era familiar e urgente. Maria, vem comigo pescar hoje. Ózinha. Preciso falar contigo. Era Ana, a melhor amiga do seu irmão Pedro, aquela mulher de 28 anos que sempre aparecia nas reuniões familiares com um sorriso confiante e histórias de aventuras pelo país. Maria hesitou, mas algo na voz de Ana a fez aceitar. Elas se encontraram no cais do Tejo, o rio calmo refletindo o céu rosado. Ana preparou as varas de pesca com mãos hábeis, seus olhos azuis evitando os de Maria. Enquanto o barco se afastava da margem, Ana finalmente falou: Eu te amo, Maria. Não como amiga. Como algo mais. O coração de Maria parou. Ela largou a vara, as águas do Tejo pareciam engoli-la inteira. Como isso era possível? Ana, a mulher que ela admirava em segredo há anos, confessando um amor proibido ali, no meio do nada. A surpresa inicial deu lugar a um turbilhão de emoções. Maria, aos 25 anos, sempre se sentiu diferente. Cresceu em uma família católica conservadora em Sintra, onde o pai, um professor aposentado, pregava valores tradicionais e a mãe organizava missas semanais. Seu irmão Pedro era o orgulho da casa, casado e com filhos a caminho. Maria, por outro lado, evitava namoros, alegando foco na carreira de designer gráfica. Mas no fundo, ela sabia. Os olhares demorados para mulheres em revistas, o desconforto em festas com homens insistentes. Ana era o catalisador. Elas se conheceram quando Pedro trouxe Ana para um jantar familiar 3 anos antes. Ana, uma fotógrafa freelance, viajava por Portugal capturando paisagens e pessoas. Seu jeito livre, sem amarras, fascinava Maria. Mas agora, essa confissão mudava tudo. Você está louca? Maria sussurrou, o barco balançando levemente. Meu irmão. A família. Isso não pode acontecer. Ana se aproximou, tocando sua mão. Eu sei dos riscos. Mas eu não aguento mais fingir. Vi como você me olha, Maria. Não é só amizade. O resto da pescaria foi um silêncio tenso, interrompido apenas pelo som de peixes pulando na água. Maria sentia o peito apertado, uma mistura de euforia e pânico. Ao voltarem para a margem, ela não disse adeus. Correu para casa, trancando-se no quarto. As paredes pareciam fechar-se ao seu redor. Como contar para alguém? Portugal havia progredido, casamentos gays eram legais desde 2010, mas em sua bolha familiar isso era pecado. Seu pai ainda comentava sobre modas modernas com desdém. E Pedro? Ana era sua amiga de infância. Traição. Maria passou a noite em claro, revivendo o momento no barco. No dia seguinte, Ana mandou uma mensagem: precisamos conversar. Não fuja. Maria deletou, mas o coração acelerava. Ela decidiu se encontrar com Ana em um café discreto em Alfama, os becos estreitos oferecendo anonimato. Por que agora? Perguntou Maria, voz trêmula. Ana explicou: há meses, ela lutava contra sentimentos crescentes. Viu Maria sofrer em uma festa familiar, pressionada pela mãe para arranjar um namorado. Você merece ser feliz, Maria. Com quem realmente ama. A conversa evoluiu para confissões profundas. Maria admitiu seus medos, o medo de ser rejeitada, de perder a família. Ana compartilhou sua própria história, saiu do armário aos 20, perdeu amigos, mas ganhou liberdade. Não é fácil, mas vale a pena. Elas saíram do café de mãos dadas, escondidas pelas sombras. Mas o mundo real as esperava. Pedro ligou para Maria naquela noite. Ai, Ana me disse que vocês saíram juntas. Legal, né? Ela é ótima. Maria engoliu em seco, mentindo que foi só um passeio. A culpa corroía. Dias passaram em encontros furtivos, passeios por praias desertas em Cascais, beijos roubados em parques de Lisboa. Maria se sentia viva pela primeira vez, mas o peso da secreta crescia.
Uma noite, em um jantar familiar, a mãe comentou casualmente: Maria, você precisa de um homem bom. Como o do Pedro. O pai assentiu: sim, nada de bobagens modernas. Maria quase explodiu, mas se calou. Ana, convidada, trocou olhares com ela, uma promessa silenciosa. A tensão escalava. Maria começou a questionar: era certo trair a confiança da família? Ana insistia que amor não era traição, mas sociedade impunha regras. Um dia, em um momento de fraqueza, Maria confidenciou uma amiga próxima, Sofia. Estou apaixonada por uma mulher. Sofia, liberal, apoiou, mas avisou: sua família é dura. Prepare-se para o pior. As palavras ecoaram. Maria decidiu confrontar Ana: e se formos descobertas? Ana, sempre otimista, disse: enfrentamos juntas. Mas o destino testaria isso. Pedro, desconfiado dos sumiços de Ana, seguiu-a um dia. Viu as duas em um abraço íntimo no Jardim da Estrela. O confronto veio rápido. O que diabo está acontecendo? Gritou Pedro ao telefone para Maria. Ana é minha amiga. Como você pode? Maria chorou, explicando tudo. Pedro desligou, furioso. A família foi alertada. O pai chamou uma reunião urgente. Isso é uma fase, Maria. Você precisa de ajuda. A mãe chorava: o que os vizinhos vão dizer? Ana foi banida da casa. Maria se sentiu isolada, o amor agora uma prisão. Os dias seguintes foram um inferno. Maria mal saía do quarto, o telefone silenciado para evitar chamadas de Ana. Pedro a confrontava diariamente: você destruiu tudo. Ana era como uma irmã para mim. Ele via a relação como uma traição pessoal, não só romântica. Maria tentava explicar: não escolhi isso, Pedro. Aconteceu. Mas ele não ouvia, preso em sua visão machista de amizade. A pressão familiar intensificava. O pai, com sua rigidez católica, insistia em terapia religiosa. Vamos à igreja, Maria. Deus perdoa, mas você precisa se arrepender. A mãe, mais emocional, alternava entre lágrimas e acusações: eu te criei para ser uma boa menina. Isso é culpa da internet, dessas ideias estrangeiras. Maria se sentia sufocada, questionando sua identidade. Era mesmo amor ou uma rebelião passageira? Noites insones a levavam a pesquisar online, histórias de lésbicas em Portugal, lutas por aceitação. Encontrou comunidades em Lisboa, mas o medo a paralisava. Ana não desistia. Mandava mensagens: eu te amo. Não me abandone. Elas se encontraram secretamente em um hotel em Óbidos, cidade medieval que oferecia refúgio. Lá, entre muralhas antigas, elas discutiram o futuro. Temos que contar tudo, disse Ana. Viver na mentira nos destrói. Maria concordou, mas o pânico crescia. De volta a Lisboa, ela marcou uma conversa com os pais. Eu sou gay, anunciou, voz firme apesar do tremor. O silêncio foi ensurdecedor. O pai explodiu: não na minha casa. Isso é contra a natureza. A mãe desmaiou dramaticamente. Pedro, presente, defendeu: deem uma chance a ela. Mas era tarde. O pai expulsou temporariamente: pense no que está fazendo. Maria foi morar com Sofia, sentindo o peso da rejeição. Ana apoiava, mas o relacionamento sofria. E se eu errar? Maria questionava. Ana respondia: amor é risco. A sociedade entrava em cena. No trabalho, rumores se espalhavam. Colegas cochichavam: Maria está com uma mulher? Que escândalo! Portugal, apesar de progressista, ainda tinha bolsões conservadores. Uma cliente cancelou um projeto, alegando valores incompatíveis. Maria lutava contra a depressão, terapias ajudavam, mas o estigma doía. Ana enfrentava seu próprio drama, perdeu um contrato fotográfico por imagem inadequada.
Vale a pena? Ana perguntou uma noite, lágrimas nos olhos. Maria hesitou. Sim, por você. Mas dúvidas surgiam. Um encontro com um ex-namorado de Ana, João, complicou tudo. Ele apareceu, ciumento. Ana sempre volta para homens. Isso é fase. Maria confrontou Ana. É verdade? Ana negou, mas admitiu flertes passados. A confiança abalada levava a brigas. Você me usa para experimentar? Maria acusava. Ana chorava. Não. Eu te escolhi. O clímax familiar veio em uma festa de aniversário de Pedro. Ana foi convidada por engano. A tensão era palpável. O pai ignorava Maria, a mãe fingia normalidade. Pedro, mediador, tentou reconciliar. Família é família. Mas uma discussão explodiu quando o pai chamou Ana de influenciadora do mal. Maria defendeu. Ela me faz feliz. O pai rebateu. Felicidade não justifica pecado. Ana saiu chorando. Maria a seguiu, mas o dano estava feito. Elas decidiram dar um tempo. Preciso pensar, disse Maria. Sozinha, ela refletia sobre escolhas: família ou amor? Sociedade ou autenticidade? Dias viraram semanas. Ana viajava para o Porto, fotografando. Maria voltava ao trabalho, fingindo força. Uma carta do pai chegou: volte, mas sozinha. A tentação de ceder era forte. Mas uma ligação de Ana mudava tudo. Voltei. Não vivo sem você. A reconciliação foi gradual. Elas se encontraram em Coimbra, cidade universitária simbolizando o renascimento. Conversas profundas curavam feridas. Perdão pela dúvida, Maria disse. Ana abraçou. Juntas, superamos. Mas o teste final veio. Pedro descobriu que Ana havia mentido sobre um passado. Ela teve um relacionamento lésbico antes, escondido para proteger Maria. Porquê? Maria perguntou, traída. Ana explicou, medo de te perder. A honestidade restaurava a confiança, mas o preço era alto. Pedro, furioso novamente, cortou laços com Ana. Maria escolhia, ficava com Ana, perdendo o irmão temporariamente. O amor exige sacrifícios, pensou. Meses se passaram e o relacionamento de Maria e Ana se fortalecia em meio ao caos. Elas alugaram um apartamento pequeno em Bairro Alto, bairro boêmio de Lisboa, onde a diversidade era mais aceita. Noites de conversas profundas ajudavam a navegar os conflitos internos. Maria lutava com culpa católica arraigada, missas da infância ecoavam em sua mente. Sou pecadora, questionava no espelho. Ana, ateia, argumentava, amor não é pecado. É humano. Elas buscavam terapia de casal, uma psicóloga em Lisboa especializada em LGBT. Vocês precisam confrontar as raízes, dizia a terapeuta. Maria explorava a pressão familiar moldar a sua autoimagem. Ana admitia, sua confiança era fachada para inseguranças passadas. A sociedade testava limites. Em um festival de orgulho em Lisboa, elas andavam de mãos dadas. Olhares curiosos, alguns hostis. Um homem gritou, vão para casa. Maria congelou, mas Ana rebateu, esta é nossa casa. O incidente fortalecia, mas doía. No trabalho, Maria enfrentava discriminação sutil, promoções negadas. Foco na qualidade, o chefe dizia, mas ela sabia. Ana perdia clientes conservadores. Devemos emigrar, Ana sugeria. Maria recusava, Portugal é nosso. Lutamos aqui. Um aliado inesperado surgia, a tia de Maria, liberal, morando no Algarve. Eu apoio vocês, disse em uma visita. Contou sua própria história, um amor secreto nos anos 70. Não repitam meus erros. Isso inspirava Maria a reconectar com a família. O pai, teimoso, enviava mensagens bíblicas. A mãe ligava chorando, sinto sua falta.
Pedro, o mais conflituoso, alternava raiva e saudades. Uma reunião em Sintra foi marcada. Vamos tentar, disse Maria a Ana. No jantar, tensões explodiam. O pai acusava Ana de corromper Maria. Ana defendia: amo sua filha. Respeite isso. Pedro intervinha: pai, os tempos mudaram. A mãe, silenciosa, finalmente Spock, quer minha filha feliz. O pai saiu, mas era um progresso. Maria chorava de alívio. Mas a vitória era pírrica, o pai cortava apoio financeiro. Maria trabalhava mais, estressada. Ana fotografava eventos LGBT, ganhando visibilidade. Uma foto delas viralizava: casal lésbico enfrenta preconceito. Reações mistas, apoio online, ódio offline. Conflitos éticos surgiam. Maria descobria que Ana havia contato uma ONG LGBT sem permissão, compartilhando sua história anonimamente. Porquê? Confrontou. Ana, para ajudar outras. Maria se sentia exposta: minha vida não é campanha. A briga escalava, questionando privacidade versus ativismo. Você me usa, Maria acusava. Ana negava: quer mudar o mundo por nós. Reconciliação vinha com compromisso, decisões conjuntas. Mas o dano persistia. Pedro, reconciliando aos poucos, convidava Maria para um churrasco. Sem Ana, estipulava. Maria recusava: somos um pacote. Pedro cedia, mas o encontro era awkward. Conversas sobre infância curavam, mas Pedro admitia: sinto ciúmes. Ana era minha amiga. Maria entendia: perda dupla. Alta tensão em um evento familiar, casamento de uma prima. Maria e Ana iam juntas, desafiando. Sussurros: olhem elas. O pai ignorava, mas a mãe abraçava. Um tio bêbado confrontava: isso é vergonha para a família. Ana respondia calmamente: vergonha é odiar. Maria, empoderada, adicionava: aceitem ou percam. O incidente dividia, alguns apoiavam, outros isolavam. De volta ao apartamento, exaustão. Vale o preço? Maria perguntava. Ana: sim, por liberdade. Mas dúvidas morais: era egoísmo priorizar amor sobre família? Terapia ajudava, equilíbrio é chave. Elas planejam viagem ao Douro, vinhedos oferecendo paz. Lá, reflexões: vida juntas valia sacrifícios. O relacionamento entrava em fase madura, mas desafios persistiam. Maria recebia promoção no trabalho, mas com caveat: mantenha discrição. Indignada, ela confrontava o chefe: minha vida pessoal não afeta meu trabalho. Ele recuava, mas o episódio destacava preconceito institucional. Ana ganhava prémio fotográfico por série sobre identidade LGBT. Dedico a Maria, disse no discurso. A visibilidade atraía mídia, entrevista em jornal. Como lidam com família? Perguntavam. Maria respondia, com paciência e amor. Mas privacidade invadia. Paparazzi seguiam, forçando-as a se esconder. Isso é o preço da autenticidade? Ana questionava. Família evoluía lentamente. O pai, após ler artigo sobre elas, ligava: não concordo, mas te amo. Um degrau. A mãe visitava o apartamento: é acolhedor. Conversas sobre netos hipotéticos doíam: adotem, se quiserem. Pedro, pai recente, amolecia: quero que minhas crianças conheçam as tias. Ana era reintegrada aos poucos. Mas traições passadas ecoavam. Uma ex de Ana aparecia, reivindicando closure. Você me deixou por ela? Acusava. Maria ouvia escondida, dúvida ressurgindo. Confrontação: quem é ela? Ana explicava: relacionamento breve, terminado honestamente. Confia em mim. Maria lutava contra a insegurança, raízes na rejeição familiar. Sociedade ampliava drama.
Em manifestação contra a violência homofóbica, elas marchavam. Pedras voavam de contra-manifestantes. Ana protegia Maria, fica atrás. O incidente na TV, casal lésbico ataca preconceito. Apoio crescia, mas ameaças online chegavam. Escondam-se. Maria considerava recuar, talvez anonimato seja melhor. Ana insistia, não, lutamos. Decisão ética, visibilidade versus segurança. Elas optavam por equilíbrio, ativismo seletivo. Viagem a Madeira, ilhas paradisíacas, oferecia respiro. Lá, propostas, casemos? Maria hesitava, família aprovaria? Ana, não precisamos. Retorno trazia confronto final com pai. Em reunião, ele admitia, vi sofrimento. Não quero perder você. Lágrimas, aceito, mas devagar. Maria abraçava, obrigada. Mas preço, anos de dor. Pedro reconciliava totalmente, convidando Ana para batizado. Vocês são família. Felicidade misturada com cicatrizes. Maria refletia, escolhas certas custam caro. Relacionamento aprofundava, mas realismo, amor não resolve tudo. Anos se passavam e Maria e Ana construíam vida sólida. Casadas em cerimônia íntima em Lisboa, com família presente, pai relutante, mas lá. Mãe chorava de alegria, vocês são lindas. Pedro oficiava como padrinho. Sociedade aceitava mais, leis progrediam, orgulho crescia. Mas ecos de passado persistiam. Maria, agora 30, liderava grupo de apoio LGBT. Ana, 33, publicava livro de fotos sobre jornadas queer. Sucessos vinham com reflexões, pagamos alto, diziam. Conflitos internos resolvidos, mas maltanéticos permaneciam. Uma adoção planejada testava, família apoiaria? Pai hesitava, crianças precisam de pai e mãe. Debate, tradição versus modernidade. Em momento de crise, uma amiga do casal traía, espalhava rumores sobre infidelidade de Ana. Maria confrontava, porquê? Inveja, respondia. Confiança testada novamente, mas fortalecida. Aprendemos com dor, Maria concluía. Vida em Portugal, viagens, amigos, amor. Mas questionamentos, era certo desafiar normas? Sociedade mudara por elas? História inspirava outras. KT Tuc, uma pergunta. Foi correto priorizar o amor individual sobre as expectativas familiares e sociais, mesmo que isso cause dor irreparável a todos os envolvidos?